Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live sobre os pilares sistêmicos, uma live do Projeto Constelar. Eu vou aguardar a entrada do Bruno, que logo mais está chegando aí, e hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar sistêmico, que é a ordem de chegada. Eu vi que o Bruno já chegou aqui. Um beijo, pai. Tão feliz que o senhor está aqui, como sempre, prestigiando. Vou esperar o Bruno me enviar o pedido para participar. Aqui, vamos lá. Bruno, acho que não veio direitinho. Vê se você pode solicitar de novo. Dessa vez veio diferente. Ah, agora. Boa tarde, tudo Boa bom? tarde, tudo e você? Tudo jóia, muito bom estar aqui novamente. Ah, é sempre bom, né? A gente está aqui Sim, para falar de algo que a gente ama, né? E trazer um sim, pouquinho dessa pincelada sistêmica aí. O pessoal tá chegando, sejam bem-vindos. bem-vindos. Tão bom A estar nessa Ângela, hora de Érica, almoço com todo mundo aqui. sim, Então, e momento para a hoje? gente olhar, sentir, ampliar, aprender. Exato. Perguntar, compartilhar, né? Sim, Bem, e hoje o tema é ordem de chegada, segundo o pilar sistêmico, né, Bruno? E tão importante que quando a gente conhece, a gente fala, opa, acho que não estou no meu lugar, né? Pelo menos para mim foi assim, a hora que eu descobri o que era, falei, tô totalmente fora, querendo ser mãe dos meus pais, eu queria ser mãe dos meus irmãos e claro que quando eu estava nesse lugar, eles não recebiam isso de uma boa forma, né? e não recebe. É só a gente pensar, né? Ordem de chegada, parece algo tão distante, tão teórico. Experimente estar na fila e alguém furar a fila que você está. Imagina você tá lá na fila, de repente, da vacina e chega alguém e passa na sua frente. Ou tá no, no pedágio, descendo para a praia, Réveillon, tudo parado e você vê aquelas pessoas furando fila. Como você se Sim. sente? E ainda que você faça isso com uma boa intenção, né? Porque muitas vezes a gente faz, Exato. a gente assume um papel dentro da nossa família para cuidar, né? Então, muitas vezes você, né, perdeu os pais muito cedo e de repente você ocupa esse lugar de mãe para os seus Sim. irmãos pelas circunstâncias da vida, por amor, por querer cuidar, por querer ser esse referencial, né, Bruno? Ou Mas ser o homem da família, né? De repente o pai sim, faleceu, ou houve, né, o casal se separou e o filho mais velho, ele é alçado, né? Ele é chamado para esse lugar de o homem da família, o homem da casa, talvez até o sim. arrimo, né? Na minha família, meu avô foi o arrimo da família dele. E só para a gente introduzir, né, para aqueles que não assistiram a nossa primeira palestra aqui sobre os pilares sistêmicos, né, eu acho importante trazer, quem está chegando aí pela primeira vez, esse trabalho foi desenvolvido por Bert Hellinger e ele percebeu que muito do que a gente vive na nossa vida atual, naquilo que a gente desenvolve de medos, dificuldades, padrões repetitivos, não vem da nossa história desde o dia que a gente nasceu. Vem do nosso sistema familiar, vem dos nossos ancestrais e o que eles vivenciaram. E a gente adota isso e não tem Sim. consciência. Então, Bert desenvolveu toda uma filosofia Olhar. sistêmica, ele tem vários livros publicados. Nós falamos do primeiro pilar na primeira palestra que demos, na primeira aula, enfim, primeiro encontro que tivemos aqui quinta-feira passada, que é o pertencimento, porque ele reparou que esses enredamentos, como nós chamamos, esses pesos, dificuldades, esses padrões repetitivos, Uhum. tudo isso que a gente recebe do sistema e que a gente começa a agir de forma inconsciente em nome disso, a gente chama de enredamento. E ele disse que eles surgem, né, no campo de memória familiar todas as vezes que as três ordens do amor não são respeitadas. Então, nós Uhum. trouxemos a primeira, na quinta passada, quem quiser assistir, está aí no IGTV, também no YouTube, a gente tem um canal chamado Projeto Constelar. E lá a gente falou nesse dia sobre o pertencimento. Todas as vezes que alguém é excluído,
acontece esse enredamento. E hoje é o dia da gente falar do segundo pilar, a gente já deu aqui uma pinceladinha, uma introduzida, que é a ordem de chegada, né? Bert nos ensina que nós não viemos à toa no lugar que nós viemos no sistema, que nós não viemos para a família à toa, para essa família. Existe uma razão de ser, de estarmos nessa família, com esses pais, com esses irmãos, nessa ordem do sistema. Ele fala que as nossas missões, que o nosso crescimento, que os aprendizados que a gente veio buscar passa por aí, né, Bruno? Então, se você quiser Sim, dar essa introduzida aí do que é sim. a ordem de chegada, né? Ordem de chegada. E aqui não se trata somente de teoria, mas também de teoria. A gente vivencia e vê isso na prática. Então, o que é o olhar sistêmico? É prática, é vivência. Quando o Bert observou, ele viu que existem essas leis, essas ordens que atuam sobre as relações. Nós usamos, né, no encontro passado o exemplo da gravidade. A gravidade é uma lei que atua independente de termos ou não consciência. E Bert descobriu, ele observou que nas relações existem leis que atuam e que trazem equilíbrio ou não para as relações. A Gi já falou, né, o pertencimento, todas as pessoas têm o direito de pertencer. Hoje falaremos sobre ordem de chegada. Ou também diz, né, hierarquia. Hierarquia, ordem de chegada. E o que é a ordem? Né? A ordem, sim, sem a ordem as coisas não fluem. Porque existe uma forma de organizar, de ordenar. Não se trata de rigidez, mas se trata de um lugar, uma postura. Então, cronologicamente, cada pessoa nasce numa data. Então, se eu nasci antes, eu sou mais velho do que quem nasceu depois. Quem veio antes tem mais conhecimento do que quem veio depois. Ah, mas eu estudei mais do que a outra pessoa. Não se trata desse conhecimento. Conhecimento de vida, tempo de vida. E cada um de Conhecimento do nós, sistema também, né, Bruno? Das exatamente numa crenças, dos família, valores daquele sistema, né? exato. Então, os avós, ou os bisavós, se estiverem vivos, eles têm muito mais informação sobre aquela família do que os netos. Né? E agora, o que acontece se de repente um neto se sente, porque está estudando, com mais conhecimento, mais sabedoria, com mais poder? Não, eu sei tudo. Meus avós, meus pais, talvez não estejam tão atualizados. Eles são analógicos, eu já sou digital, né? E às vezes a pessoa, não por uma maldade, mas ela acredita que ela tem esse conhecimento, esse poder. Por quê? Porque isso é uma construção que se dá ao longo da vida e a gente vai pincelar ao longo da nossa fala de hoje como se dá isso. Porque não é algo que veio do nada. É a criança desde pequena, ela percebendo que ela tem uma certa influência na relação dos pais. Talvez aqueles pais durante um conflito, uma discussão, a criança observa e ela percebe que toda vez que ela aparece na sala que os pais estão discutindo, os pais param de discutir. Então essa criança começa a perceber que ela tem um certo, entre aspas, poder. Então ela passa a tomar conta desses pais. Essa é uma das dinâmicas. A gente vai ainda ampliar muito mais sobre isso. E só para pincelar, Bruno, quando você fala assim dos avós, dos bisavós, dessa sensação interna de que a gente é superior, mais evoluído, mais instruído, mais culto, né? O que que acontece? A gente se coloca como maior, então a gente passa a agir desse outro lugar. E aí, esse é o problema, que é Sim, exatamente isso que a gente veio trazer. Quando eu estou fora do meu lugar no sistema, que é um lugar pequeno, que é um lugar humilde, mas é o meu lugar. E nesse lugar eu tenho força, nesse lugar eu sou ouvida, eu sou bem interpretada, eu sou bem recebida, eu posso ser realmente respeitada. Mas quando eu saio desse lugar, ainda que seja por amor, ou como o Bruno colocou, por uma construção histórica, por uma sim, construção dos meus pais, porque às vezes são os pais que colocam os filhos no lugar errado. Ninguém aqui está dizendo também. que somos nós que pegamos esse lugar, mas quando eu vou para esse outro lugar, vem o peso. Eu posso não perceber
conscientemente, mas esse peso eu começo a carregar em outras áreas da minha vida. Então eu me sinto sempre cansado, sempre com um peso enorme nas minhas costas, sempre responsável por muitas coisas, aquela sensação de que eu não dou conta, que por mais que eu faça, eu fracasso, eu não dou conta e as pessoas não me enxergam, não me valorizam, sabe? Essa sensação tão comum, né? Vocês que estão nos escutando. Então, só para pontuar o que o Bruno colocou aqui, o grande problema, a grande questão é essa. Então, eu me julgo, às vezes não é nem superior, mas eu quero ser o Melhor. salvador. É, Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, eu tenho costas quentes, então eu dou conta de carregar minha família nas costas, né? é, Com esse ar, às vezes, de um heroísmo, e às vezes é de um amor de dizer isso, falar, bom, eu dou conta, já que ninguém mais consegue. Mas esse lugar, gente, esse lugar é pesado para a alma, esse lugar é muito muito. difícil, né, Bruno? Sim. E é uma construção, às vezes, de sobrevivência. Para sobreviver, a pessoa ela acredita que ela precisa. Então, ela vê a dificuldade dos pais e, por amor, ela constrói internamente: eu vou salvar os meus pais. Talvez os meus pais de uma origem mais humilde, não, eu vou dar aquilo que eles não tiveram. Então, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou cuidar, não só dos meus pais, mas dos meus irmãos, da minha família. Eu começo a trazer todos, né? Pra, entre aspas, para dentro das minhas asas, né? Eu começo a acolher todo mundo. E muitas vezes eu olho e falo, bem, isso aqui não está tão bom. Eu chego na casa do meu irmão ou na casa dos meus pais, falo, olha, eu vou mexer aqui porque aqui não ficou tão legal. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar aqui, eu vou ajudar aqui. E Eu vou começa reformar tudo, né, Bruno? Eu vou mudar exatamente, tudo de lugar porque eu sei um jeitinho melhor. exato, meu jeito é melhor, eu sei mais, eu quero ajudar. E isso dentro daquela boa intenção, não, eu quero ajudar. Às vezes eu começo a criticar, a julgar. E isso vai me tirando do meu lugar, vai tirando a minha força. E algo interessante é ordem de chegada. Quem chegou antes tem precedência a quem chegou depois. Então, o que acontece se eu começo a criticar meus pais, meus avós, meus tios, a julgar, a dizer, bem, talvez eles não saibam tanto, eles não dão conta, ou falar mal do jeito, tudo isso vai reverberar nessa relação e vai trazer um impacto para a minha vida. Por quê? É, Porque as pessoas que chegaram antes, elas devem ser respeitadas do jeito que elas são. Não cabe a mim julgar, criticar, condenar, mas sim respeitar a forma como a pessoa é. Eu posso não concordar, mas eu devo sim. sempre E respeitar. em última instância, Bruno, o que a gente busca? Se Sim, melhorar, se curar, se fortalecer. Então, quando você traz isso, é importante para quem está escutando, porque no fim das contas, quem sai enfraquecido dessa relação somos a nós, própria. né? Isso. Então, independente de sermos colocados nesse lugar ou termos assumido isso por vontade própria, esse peso não sai de nós enquanto nós estivermos nessa relação invertida com os pais, com os irmãos, às vezes no trabalho. Então, existe um lugar onde eu tenho força, onde eu sou respeitada e ouvida. Existe um outro lugar onde eu quero ser o salvador, onde eu quero comandar, eu quero mostrar que eu sei mais. E é por amor. A gente sabe que é por amor, mas é um amor que adoece, não é um amor que cura. E aí vocês ouvindo o Bruno falar, devem pensar, bom, mas eu não posso nunca mostrar para os meus pais, Uhum. talvez um jeito diferente, bacana que eu encontrei de decoração, ou um curso, ou o que quer que seja. E claro que sim. Mas desde que exista essa vontade deles, essa demanda deles, algo que exista essa abertura e não como uma imposição, porque geralmente é como a gente coloca, né? E aí, Sim, eu posso cuidar dos meus pais? Claro que sim, especialmente na velhice, chega um momento que às vezes financeiramente eu preciso ajudar, mas existe um limite que não pode ser cruzado, existe uma forma como isso deve ser feito. Então, eu preciso continuar ajudando do meu lugar de filha. E isso não é fácil no dia a dia. Como eu continuar me mantendo nesse lugar humilde, respeitoso e amoroso, ao mesmo tempo que eu estou ajudando
e de alguma forma sustentando em certas ocasiões, né? Então, é sempre pensar como que esses pais se sentem vistos e respeitados. Cada atitude. Então, é, eu lembro de algumas. Então, quando eu imponho, por exemplo, pai, As mãe, eu vontades. agora cuido de vocês, então vocês não podem fazer isso. E não é algo que vai colocá-los em risco, mas é algo que eu acho que eles não devem fazer. Sim, Mas vejam a diferença, o que eu acho sobre a vida deles e o que eles acham sobre a vida deles. Então, quando a gente se julga melhor e maior do que qualquer pessoa para saber o que é certo na vida dela, nós já invertemos a ordem. Nós só podemos fazer isso para os filhos e quando eles são menores. Porque aí nós temos o dever de orientar, de educar e de guiar. Mas todos os demais, marido, mulher, gente no trabalho, amigos, pais, irmãos, quando eu me julgo melhor do que eles, para saber o que eles devem fazer na vida deles, nessa postura superior, eu já saí do meu lugar. É diferente se eles me pedirem essa opinião, mas ainda assim eu preciso dar essa opinião de um sim, lugar muito pé no chão, muito respeitoso, né, Bruno? sim. Não como uma verdade absoluta, não impondo, né, de uma forma impositiva, mas compartilhando aquilo. E aí tem a ver também com as ordens da ajuda, que eu até, né, comentei de alguma forma no último encontro, é como fazer isso de uma forma saudável e que traga equilíbrio do meu lugar. Mas aqui a gente não vai falar das ordens da ajuda, mas Mas, Bruno, ordem de chegada. as ordens da ajuda, eu vou além. Não é só de uma forma saudável, é uma forma eficiente, porque a gente não para Também, pensar o que realmente traz algum efeito. Às vezes a gente fica ali só nesse questionamento, o que está me fazendo bem e o que não destrói o relacionamento, mas o que efetivamente arranha a superfície, o que realmente faz o outro sair daquilo, né? Se é que ele quer sair. Então, só para complementar isso que você trouxe, é, porque ordens de ajuda é um tema que eu acho que a gente precisa fazer uma sim, live específica, porque específica. todos os pilares eles convergem para ordens da ajuda. Né? Quando a gente pensa ordem de chegada, isso é uma força. E toda vez que isso é, que essa força é desrespeitada, algo atua. E isso é sentido na alma, nas relações. Quando alguém passa na nossa frente, quando alguém nos tira do nosso lugar ou ocupa o nosso lugar, nós sentimos imediatamente. Isso traz peso, isso traz desconforto, isso gera conflitos. Isso se dá na relação com irmãos, entre irmãos mais novos e irmãos mais velhos, na relação com os pais, na relação com amigos, né? Às vezes eu quero abraçar e ser o paizão e cuidar, ou quando eu começo a me intrometer na vida das pessoas, porque eu sei o que é o melhor para cada um, dentro Com da as minha sogras, perspectiva, com com as as sogras e os sogras, sogros, esse é um tema muito sim. importante, gente. Porque às vezes as pessoas falam, não, mas eu tô aqui no meu lugar, eu tô respeitando a ordem de chegada. E aí você pergunta, bom, e em relação à sua sogra e seu sogro? Mas, Aí a pessoa fala, ah, mas é que minha sogra é difícil. Ah, é porque meu sogro é difícil. Eu sei que existem muitas questões nesse tema, mas se a gente chega de salto alto na família do outro, dizendo eu sou assim e vocês que me comprem, vocês que me aceitem, porque uhum. não quero saber de vocês, eu já cheguei sem esse respeito, sem essa gratidão. Olha só, gratidão, Humildade, humildade, mas gratidão por esses dois aí terem colocado essa pessoa no mundo, essa pessoa que eu amo. Então, se eu não consigo fazer mais nada para melhorar esse olhar, pelo menos sentir essa gratidão de dizer: opa, o meu companheiro, a minha companheira é do jeito que é, porque foi criado por esses pais. Por mais que tenham sido os sim. piores pais do mundo e sejam os piores sogros do universo, né, Bruno? E pior depende sempre da perspectiva. Pior para quem, né? Cada um de nós tem um repertório. Até mais cedo eu estava conversando com uma pessoa, eu falei como a gente pode olhar as mensagens. Então, eu vou trazer um exemplo. Eu falei da música É o Amor.
Eu falei assim, bem, quando eu escutava na voz do Zezé de Camargo e Luciano, eu não me identificava com a música. Não era uma música que me agradava. Mas quando foi na voz da Maria Bethânia, o que que aquela mulher fez com aquela música, assim, parecia uma outra letra. Os nossos sogros, os nossos pais, eles têm a forma deles darem a mensagem. Só que pode ser que a melodia que eles usam para trazer essa mensagem não seja a melodia que tem a ver comigo. E só por isso eu Mas, vou mas pare para invalidar. pensar na letra, né, Bruno? Exato, pensar na letra. Os nossos pais, os seres humanos, mas os nossos pais, o foco, eles nos ensinam dentro do repertório que eles têm, dentro daquilo que eles podem nos dar. Sim. Qual a mensagem? Porque pode ser a mensagem do faça igual ou não faça isso. Os pais podem ensinar de diversas perspectivas. Nem sempre os pais vão segurar na mão para ajudar a escrever a Sim. letra. Às vezes vai ser através de uma certa rigidez, criticando aquela letra, aquele garrancho, até que você consiga ter a letra, uma letra mais legível. Ou vão ser Sim. aqueles pais que talvez vão dizer, isso não é importante. Não perca tempo Ou você escrevendo. vai aprender a não fazer igual, a buscar Sim, diferente, a buscar fora o que você não recebeu. Então, no final das contas, é sobre se curvar, e eu quero usar esse termo mesmo, porque é, muitas pessoas têm dificuldade com isso. Elas dizem, isso é se humilhar, isso não é respeito, né? Mas a gente usa muito isso. Eu me curvo a essas duas pessoas que me colocaram no mundo, eu é. honro o que eles são, porque eu entendo, eu enxergo além, eu vejo atrás deles tudo o que eles receberam de dificuldades e de coisas boas, tudo o que eles têm de facilidade, habilidade, mas também de peso, de luta, de dor interna que muitas vezes nunca Mas, nem Gi, trouxeram, você não né? conhece os meus pais, você não sabe o que eu passei com eles. Você não sabe. E quantas pessoas usam essas justificativas? Não, mas lá em casa, o meu pai, a minha mãe, mas o meu pai, o meu sistema, como se. Sim. Aí a gente já vê que existe algo, isso é humano, eu não estou criticando, né? Essas falas não são de crítica, de julgamento, eu também faço São parte comuns. dessas, são comuns, mas é olhar para isso, né? Mas o meu pai, sim, o meu Sim, pai Bruno. também Mas se a faz gente isso. amplia a visão e entende o que o Bert falou, e aí está o Sim, grande pulo do gato, né? sim, Entender que o meu crescimento e a minha evolução espiritual como alma, como ser que veio para esse mundo para aprender algo, precisa, através dessa desses, lição específica desse pai, dessa mãe, aprender. E se eu não aprendo, o que vai acontecer? Aí os meus sogros vão trazer essa lição para mim. E se eu não aprendo, o que vai acontecer? os Os meus filhos, chefes ou os meus filhos. é, Então, fica repetindo a mesma história. Então, assim, o mesmo voltando nos convite. o mesmo convite, voltando nos sogros, né? Porque eu vi aqui bem rapidamente que alguém Uhum. disse: bom, o duro é quando eles não respeitam o G e Nossa, ignora. Sim, é difícil, eu sei, existe, mas experimente mudar o seu olhar. Experimente uhum. incluir no seu coração a gratidão por esses sogros terem colocado no mundo o seu companheiro. Experimente, não é um processo de um dia, é muito provável que seja de anos, é É uma uma construção, afirmação diária, uma construção diária. E observe o que acontece quando você tem quando você consegue chegar lá e dizer, realmente, hoje eu tenho um novo olhar. Eu olho para eles, eu enxergo atrás deles todos os que vieram antes e todas as limitações e os pesos e os emaranhamentos que eles carregam, e eu tenho um novo olhar, um pouco mais gentil e respeitoso. Perceba se isso muda algo no olhar e deles para por que você. que, Não tem né? como não mudar, não tem como, porque quando a gente transforma o nosso olhar para o outro percebe, ele sente. Sabe aquelas histórias de sogra que tem 10 noras, todas odeiam a sogra, mas tem uma que trata ela com esse respeito. Não é melhor amiga, mas aí você vê que essa sogra faz tudo por essa nora. Então, assim, eu sei que é difícil, mas é possível. Então, eu tô aqui com o Bruno e de repente eu começo a tratá-lo com de um certa postura e não sei o quê.
você vai ver como ele vai reagir a mim desse jeito. Mas eu olho e trato agora com acolhimento, com amor. Isso muda, gente. Não tem como. E por que que é tão importante esse olhar para o sogro e para a sogra, como a Gi disse? Porque se eu tenho esse olhar de julgamento, de crítica ou de desrespeito para essas pessoas, isso é sentido também pelo meu companheiro, pela minha companheira, que é a soma dos dois. Então, se eu rejeito meu sogro, então parte do meu companheiro, da minha companheira, eu também rejeito. E esse meu companheiro ou companheira vai sentir. E se ele faz isso também com os meus pais, então você vê que nessa relação já existe esse conflito, esse julgamento. Eu lembro, eu trabalhava no mundo corporativo e eu lembro de uma gerente uma vez me falar, ela falou assim, eu tenho um único acordo com meu marido, um único acordo. Jamais criticar a minha família ou a família dele. Esse era o Isso. nosso pacto que nós fizemos no nosso casamento. E na época eu não tinha essa consciência, estou falando de... Isso foi em 2007, já tem um tempinho. E para mim foi assim, ok, né? Até porque, assim, se alguém falar mal da minha família, eu brigo, mas eu posso falar mal, né? Mas quem está dentro, né, do cerco pode criticar quem está dentro do cerco. Mas isso fez, depois me veio essa compreensão de fato, né? Isso faz com que a Sim. relação não entre por uma outra dinâmica de conflito. Porque E o os que está filhos, né, atrás? Bruno? O que E, acontece com os filhos? Explica o que acontece com os sim, filhos. mas só antes de falar dos filhos, quando existe essa crítica, esse julgamento, o convite é a gente se perceber o que está por trás disso. Porque a questão Sim. não é o sogro ou a sogra. O que que dentro de mim isso movimenta e mexe que eu não aceito, eu não quero entrar em contato, ou que eu rejeito e que eu uso todas as minhas forças para lutar contra. E É os que às filhos, vezes isso não é tão sim. fácil observar, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas é porque realmente eles são péssimos, eles são assim, eles são assados, ou eles não querem deixar o meu marido crescer, não querem entregar para o mundo, são E ciumentos. talvez Então é até muito seja. difícil, até talvez sejam. Sim. E às vezes é difícil a pessoa enxergar isso. Mas, independente dela querer ou não, se abrir ou não para isso, tem os filhos. E como o Bruno Ó, pontuou, que quando eu excluo meu sogro e minha sogra, eu estou excluindo parte do meu marido e ele sente. Quando eu excluo o avô e a avó, eu estou excluindo essa parte no meu filho e ele também sente. Ele sente, sim. muitas vezes ele se volta contra mim. Uma coisa que é importante dizer aqui é não romantizar. Existem pessoas que são muito difíceis de lidar, existem pessoas que são muito chatas, e isso faz parte. Pode ser que nós sejamos também essa parte chata ou difícil de lidar, porque às vezes, né, não é só o outro. Cada um tem o seu nível de chatura. É que tem gente que parece que investe demais nisso. E tá tudo certo, porque o que está por trás disso? O que está por trás dessa relação, dessa dinâmica? E como a gente trouxe a questão dos filhos, né? Os filhos também vão sentir esse conflito que existe no casal. Então, se um casal existe essa crítica, esse julgamento entre eles, isso reverbera nos filhos. Quando uma mulher rejeita algo no marido, vamos pensar numa relação, né, de um homem e uma mulher. No marido, ou esse marido rejeita na mulher e eles têm um filho, como é que esses filhos se sentem ao ver o pai rejeitar a parte da mãe? Sendo que Sim. esse filho, ele é a soma do pai e da mãe. Sim, Bruno. E aí a Kali pergunta aqui, qual o tema da live? Ordem de chegada. Então, recapitulando, né? Quem chegou antes precisa ter o seu lugar respeitado, precisa ser honrado, precisa ser olhado desse lugar certo, né? Sim. Então, quem chegou antes? Nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, os irmãos mais velhos. E aqui contam também todos os não nascidos. Então, se eu me julgo a primeira filha, mas tenho dois Uhum. irmãos que não nasceram, seja um do casamento do meu pai anterior, seja um aborto que a minha mãe teve com o namorado, seja de que forma for, eu preciso ir para o meu lugar dos filhos no sistema, porque ficar no lugar do outro, eu trago para mim o peso do outro, os enredamentos do outro. Então, o meu irmão não nasceu, mas eu sinto um peso enorme, uma sensação de exclusão, uma sensação de não pertencimento, de não merecimento, às vezes até raiva, porque esse irmão sente essa raiva, esse filho que não Sim. foi
incluído, sente essa raiva, esteja onde estiver. E quando a gente abre um campo de constelação, você percebe a pessoa que entra no lugar desse irmão não nascido, geralmente ela está angustiada, ela está revoltada, ela está com raiva. Então eu passo uma vida com uma raiva que eu não sei explicar de onde vem, eu passo uma vida com uma sensação de exclusão, de não pertencimento. Ou de Por busca, quê? né? De Por quê? procura. Porque eu me coloquei no lugar desse irmão. Porque eu digo, não, eu sou a mais velha, eu nem considero que eles são irmãos. Então eu É, ocupei o lugar de um irmão. E o que que acontece também, que é muito frequente? Recentemente eu atendi alguém assim, Bruno, que a pessoa, ela se colocou nesse papel, por exemplo, de irmã mais velha, excluindo aquela irmã mais velha, e ela tinha muita dificuldade com a segunda irmã, porque quando a gente viu na constelação, essa segunda irmã honrava essa irmã que estava excluída e não aceitava que a outra uhum, ocupasse esse papel, porque no sim. coração dela, ela sabia que ela estava ocupando o lugar de uma irmã que ela tinha uma ligação profunda na alma. Então, existem os irmãos não nascidos que precisam ser considerados nessa ordem. Existem os primeiros relacionamentos, né, Bruno? Ex-marido, ex-mulher, chegaram antes na É. vida do seu marido, da sua esposa. Os filhos do primeiro casamento também chegaram antes. Então, ordem de chegada, para a Kali que perguntou, envolve todas essas ramificações. Claro que os pais é o tópico mais comum, como sempre, né? Mas existem todos esses outros, né, Bruno? E é muito comum essa questão dos irmãos. Até a Monja Branca coloca, né? Como entender a ordem de chegada se existem irmãos só por parte de pai e por parte de mãe. Isso, de alguma forma, essa questão dos irmãos também, em 2012, quando eu considerei, apareceram minhas irmãs por parte de pai que eu não considerava. Eu só considerava a minha irmã gêmea por parte de pai e mãe. E também não estava considerando os meus irmãos não nascidos. Então, o que isso quer dizer? Não éramos só nós dois. Quando a monja pergunta, é ordem de chegada, cronologia. Então, assim, ordem de chegada no mundo. Põe na data de nascimento ou data de gestação, né, se talvez não, né, para aqueles que não nasceram, e veja, cria essa ordem. Então, assim, porque na perspectiva, por exemplo, de pai e mãe, eu seria talvez o terceiro filho. Na perspectiva entre os meus irmãos, eu sou o sexto filho, por exemplo. Olhe pela perspectiva dos irmãos, porque você inclui os Sim, dois lados. Então, quando alguém sim. pergunta, sou eu e mais 8, por exemplo. Não sou só eu e a minha irmã por parte de mãe e pai, ou tenho mais duas por parte de pai, porque isso acaba trazendo confusão. Não. Na perspectiva dos irmãos, nós somos em 8, em 9 no total, ou em 10, enfim. E a E é gente começa a dar importante, né, lugar, Bruno? Dentro do nosso coração, todos eles estarem incluídos, né? sim. E só ainda trazendo a questão que você falou dos ex, né? Ex-marido, ex-esposa. O que que é o ex, né? Excluído, excluir, né? Usar o ex. Quando a gente. É um trocadilho que eu estou fazendo com o ex. O Bruno e os Primeiro, trocadilhos dele, que ele adora. exato. Primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, ou primeira relação, segunda relação. O que que eu quero dizer com isso? Existe uma ordem, existe um lugar e todas essas pessoas fazem parte. É como aquele álbum de figurinhas que você vai colocando os cromos na ordem, né? Não dá pra gente, vou colocar todas as figurinhas no número um. Não. Tem a figurinha um, tem a 2, tem a 3. Na nossa vida, nas nossas relações também. Na minha relação Sim, atual, não é o primeiro ou o único. Não. Eu tive outras relações. Relações mais duradouras, relações que não duraram, encontros. E tudo isso a gente considera que faz parte, eu não apago. sim. Então, E, é e, dar um lugar para Bruno, essas eu pessoas. sinto de trazer aquela frase, né, que a gente usa muito na constelação e que traz assim muita paz para o campo, né? Quando eu posso olhar, finalmente olhar para a primeira esposa, por exemplo, do meu marido, para uma namorada importante, para alguém que realmente está excluído e que Sim, tem aquele lugar importante na vida e dizer: eu te agradeço, porque é graças ao seu destino difícil, a tudo como foi, que hoje eu tenho ele. Então, isso.
Eu te respeito, te honro e te dou um lugar no meu coração. Sei que é difícil, gente. Muitos divórcios terminam em brigas, muitos litígios, muitas acusações, né? Isso a gente lida corriqueiramente no campo, nos atendimentos, mas perceba a diferença quando você consegue fazer isso. Às vezes o seu próprio marido, por exemplo, e eu estou dando aqui meu exemplo, né? Porque eu sou mulher, sou casada com um homem, então eu dou, mas isso serve para todos os, né, os Casais. gêneros e para todos os casais, para todo tipo de relacionamento. Então, experimente dar esse lugar para o relacionamento anterior no seu coração. Pode ser que ele não consiga, pode ser que ele tenha tanta raiva dela que ele não consiga. Mas se você puder começar a olhar de outra forma, muito provavelmente ele também conseguirá. E o que acontece quando eu não faço isso? Quando eu não respeito a ordem de chegada, quando eu excluo essa pessoa, quando eu tenho ódio dessa pessoa? Muito provavelmente o meu filho dessa relação agora atual vai ficar enredado na dor dessa pessoa excluída. E aí vem aqueles conflitos eternos de filhos que não conseguem ter uma boa relação com o pai, com a mãe, não conseguem se sentir amados, não conseguem respeitar, enfim, vira um caos, porque eles estão muitas vezes enredados nesses relacionamentos anteriores excluídos, né, Bruno? Então você está me falando de, ou compartilhando com a gente, que a gente não precisa comprar a briga do parceiro ou da parceira, a gente não precisa excluir ou falar mal das relações anteriores do parceiro ou da parceira. É isso. Por amor, É, a é gente com faz. respeito. Por amor, Exato. a gente se percebe nesse lugar. Mas por amor, a gente também pode sair desse lugar, né, Bruno? Exato. É sair desse lugar. É não amaldiçoar aquela, né? Com os nomes e aquela pessoa foi importante. E quando muda-se a perspectiva, e se eu começar a agradecer? Porque Sim. graças ao fim, ao término, a um destino difícil, a uma situação que aquele casal vivenciou, hoje eu posso estar nessa relação. Então, ao invés de eu, né, desprezar, é trazer esse olhar de, nossa, eu preciso agradecer. Talvez eu nunca tenha agradecido, ou eu nunca olhei com esse olhar para as pessoas que antecederam, que me antecederam. Sim. E E isso aí, traz Bruno, leveza e libera, inclusive, os filhos, para que eles não tenham, talvez, o convite da vida para se identificarem com esses relacionamentos e projetarem na relação, às vezes, ou do pai, ou com o pai ou com a mãe, a dor dessa pessoa que ficou lá atrás excluída e desrespeitada. sim, e tem aqui duas perguntas sobre o mesmo tema, né? Sobre essa questão de quando há um falecimento, né? De uma mãe e uma tia, por exemplo, se vê nesse papel, nesse lugar, né? E a gente falou um pouquinho disso na quinta-feira anterior, que mesmo que por amor, se eu ocupo esse lugar sem trazer sempre a memória dessa mãe, sem trazer o nome dela, sem falar nela, de alguma forma eu excluo por amor, com a melhor das intenções. Então, eu não posso fazer isso, eu posso sim ajudar a cuidar, ajudar a orientar, ainda mais se forem crianças menores de idade, eu posso e devo Sim. fazer isso, mas eu preciso sempre estar no lugar de tia e não do lugar da mãe. Eu preciso sempre trazer essa mãe para a memória dessa criança, falar dela, exaltar como eu vejo essa mãe nesse sobrinho, né? Então é muito importante. E aí tem uma outra pergunta, Bruno, sobre os irmãos, né? Sim. Se o irmão mais velho tem responsabilidades diferentes do mais novo, ou só questão do respeito como irmão mais velho? Se você quiser explicar um pouquinho sobre Sim, isso. fala com o querido Gleidson, gratidão pela presença. Não, não tem uma responsabilidade diferente. Porém, existe uma ordem de chegada. E os irmãos mais velhos tendem a ter um peso maior, tendem a carregar um destino talvez mais denso. Talvez são as pessoas, né, os filhos, os primeiros filhos, o filho ou a filha mais velha, tendem a trazer, a concentrar em si dinâmicas mais difíceis da relação da família. Como os irmãos podem olhar para tudo isso? Sem dó, sem pena, sem julgamento. O irmão, ele é forte, o irmão ou irmã, ele ou ela é forte o suficiente para lidar com esse destino. Eu posso olhar com respeito. Eles chegaram antes. Se eu sou o irmão mais novo, né, ou mais novo que eles chegaram antes. Então,
não me cabe julgá-los. Porém, são meus irmãos, não são meus pais. Então, é importante ter esse lugar e olhar com respeito. Às A gente vezes, só tem força no nosso lugar, né, Bruno? Não tem exato. jeito, não tem jeito. A gente E só não tem entrar força no no nosso movimento lugar. de julgar, de querer criticar, de condenar, ou de achar que, por ter talvez um destino mais difícil, e porque isso eu vivo na minha família, né? Não comigo, mas na minha família tem essa questão de uma pessoa mais nova se achar superior e melhor a uma pessoa que é mais velha, porque tem um destino mais difícil. Quando a pessoa que tem um destino mais difícil, ela o faz, às vezes, para que os outros tenham um destino mais leve. Então, como olhar com gratidão? Novamente, quer dizer, então, que eu não preciso amaldiçoar meu irmão, xingar, maltratar, criticar. Eu posso olhar, talvez, com um olhar amoroso e reconhecer que ele, por amor, esteja carregando uma dinâmica mais densa, mais difícil, para que os outros possam ter um caminhar mais leve. Essa pode ser uma possibilidade. Essa pode ser uma perspectiva. E como olhar para isso com amor, E o que sem que é o querer tirar. respeito, né, Bruno, nesse caso? O que que é o respeito a esse irmão mais velho? É não julgar, é não criticar e reconhecer e aceitar ele como ele é, com tudo que ele tem e com tudo que ele não tem. Não criar uma E expectativa, ouvir também, né? Ouvir, assim, né? respeitar essa fala, os conselhos. Eu posso não concordar, mas eu me coloco a ouvir. Eu submeto talvez a minha decisão, dependendo se for em relação aos meus pais, a esse irmão também. Talvez eu esteja a cargo de tomar a decisão ou de cuidar dos meus pais pela velhice, mas eu consulto esse irmão. Eu peço a opinião Sim. dele, eu respeito o lugar dele e coloco. Pelo menos eu ouço. Eu não preciso acatar ou seguir tudo que ele vai dizer, mas eu ouço com respeito. Sim. Realmente eu preciso ter esse respeito e Porque ser se ele se genuíno. sentir ouvido, se ele se sentir visto, Ele ele vai te abençoa, ajudar né? no que você quiser, entendeu? Porque o problema é que a gente não faz assim. Às vezes a gente se julga superior a outra pessoa para saber o que é melhor. A gente acha que a gente dá conta, que não precisa. E isso sim é sentido como desrespeito. E a própria Kali diz aqui que ela, Uhum. como filha, se viu no lugar da mãe, isso gerou atrito com os tios. É claro que gera, porque os outros ao redor sentem esse desrespeito, sentem esse atrito, esse conflito, né? Isso nunca dá certo. Então, é importante. E a Andrea fala assim: por parte de pai, eu descobri que eu tenho 5 irmãos, tentei aproximação, mas sem sucesso. Então, Andrea, nem sempre é fácil realmente. Muitas vezes eles transferem a raiva, né? A raiva Sim, mesmo que eles essa sentem pelo projeção. abandono do pai na sua pessoa. Mas isso não pode nem deve te impedir de internamente saber, eu tenho esses irmãos, eles são ou mais velhos ou mais novos, enfim. Eu não sou, nós não somos 2 ou 3, nós somos 8 ou 9, o que quer que seja. É contar com eles, é ter dentro da sua consciência, do seu coração, esses irmãos. Isso já faz uma diferença, sim. No campo, a gente diz que esse trabalho ele reverbera no sistema, Uhum. leva um tempo. Você também pode, claro, fazer uma constelação, olhar para a sua relação com esses irmãos, tudo isso ajuda, mas internamente você já pode incluí-los, mesmo que eles ainda não estejam nesse passo. Cada um tem o seu tempo, né? E reconhecer que é importante. Olhe pela perspectiva deles. Talvez eles tiveram o direito de convívio privado com esse pai ou com a família. Né? Quantos filhos são escondidos da família ou têm o direito de convívio negado por uma questão de litígio do casal? Enfim, olhe por essa perspectiva. Talvez você tenha recebido ou tido benefícios em detrimento a uma dor deles. Então, entrar num movimento não de combate, mas de olhar com muito amor e às vezes reconhecer, de alguma forma, talvez eu tenha recebido um benefício.
eu tenha me beneficiado dessa dor. Eu falo isso porque na minha família eu vivi isso. Eu tenho uma irmã por parte de pai que não teve o convívio, aliás, duas irmãs por parte de pai que não tiveram convívio com meu pai. Então, eu entendo também um pouco a dor delas. Eu já, das duas eu me aproximei, eu sei que uma ainda tem uma certa resistência comigo e eu respeito o tempo dela. Eu não forço, eu não ouso exigir dela essa aproximação porque eu sei que existem outras coisas, mas eu estou disponível para ela. Para quando ela Sim. quiser, eu estou plenamente disponível, mas no tempo dela. E não há Quando a gesto gente, mais lindo de amor do que essa disponibilidade, né, Bruno? sim, quando a Ela gente abre o fala por nosso si só. coração, uma parte já abriu, só falta a outra, né? Sim. Então, cinquenta por uma parte do cento já caminho já foi. foi andado, cinquenta né? por cento já andou. Então, quer dizer, isso é muito, né? É É, muito. E eu queria trazer, assim, o Bert nos diz que a gente tem uma missão familiar, né? E o que que quer dizer isso? Quer dizer que através de mim o meu sistema quer curar algo. Através do meu irmão, meu sistema quer curar outras coisas. Do meu pai, da minha mãe, quer dizer, cada um tem a sua missão familiar, tem aquilo que, através das suas dificuldades, e da sua história e daquilo que você vai encontrando, o sistema busca se renovar e sim, incluir algo que foi excluído ou curar mesmo algo. Então, pode ser que o meu irmão tenha um destino muito mais pesado que o meu, né? Isso é muito comum da gente ver. E eu, de alguma forma, me culpo por ter um destino mais leve, né? É preciso olhar para esse irmão com respeito e é preciso também me permitir ter o destino mais leve, porque por alguma razão é através dele que aquilo veio ser curado. Então, por exemplo, um irmão que tem problemas com drogas ou alcoolismo, ou um irmão que seja violento, ou que tenha as questões dele, né? Não é fácil, claro que não é sim, fácil. E muitas vezes é preciso sim manter uma distância, né? Em casos de irmãos que abusam de irmãs, em casos de irmãos que são violentos com as irmãs ou com os próprios irmãos, eu preciso sim manter, muitas vezes, uma certa distância física para que eu possa preservar o meu caminho. Mas isso não quer dizer que eu não possa dar um lugar para esse irmão no meu coração, reconhecer que sim, ele é meu irmão, sim, ele é o mais velho, por exemplo, né? No caso de ser um irmão mais velho, ficar de acordo com esse destino mais difícil, seja o que for que esteja atuando na alma dele, seja quem ele está honrando com esses vícios ou com essa violência, ou o que quer que seja, porque sim, ele está honrando alguém. E quando a gente chega nesse caminho sistêmico, aí você vê que muito pouco daquilo que a gente vive aqui de dificuldades e de questões são construções dessa vida, da infância, de que quer que seja, muito vem do sistema. Às vezes eu estou honrando uma violência que aconteceu lá atrás, eu estou honrando um assassinato da minha família, enfim, várias causas possíveis. Então, quando eu consigo olhar e transformar o meu olhar para esse irmão, mesmo mantendo essa distância necessária e importante para mim, algo muda em mim. Algo é incluído em mim, na minha sim. alma, parte da minha alma se cura, aquela parte que excluía esse irmão e que sentia uma dor profunda por isso, porque essa conexão, ela é enorme, E né, que você Bruno? traz é tão importante porque a relação entre os irmãos, ela é única. Um irmão não conhece a relação do outro irmão. Então, se nós somos em três, cada relação ela é única. A relação que eu tenho com a minha irmã gêmea, ninguém mais conhece. E quando você trouxe essa questão, eu falei assim, nossa, parece que você está descrevendo a minha família. Porque meu pai tem atritos com um tio meu. E eu tentei já numa época entrar nesse, Deu uma tentar cortadinha, resolver. Bruno. Você falou, meu pai tem, e aí cortou para mim. Se você puder Tá, repetir. que na minha família existe um atrito entre meu pai e o meu tio, por exemplo. E eu já tentei me intrometer nisso e vi o quanto que não cabia a mim. Por quê? Porque a minha imagem, a minha perspectiva, ela é muito pequena. Eu não conheço o histórico deles, da relação deles que vem desde quando eles foram gerados. E quem sou eu para julgar? Assim como eu também tenho um tio que ele olhou para tudo isso e decidiu não participar. Ele
ele seguiu a vida dele. Isso exigiu um distanciamento? Exigiu. Ele foi julgado e criticado? Certamente deve ser. Mas ele se liberou para não entrar nessa dinâmica. Então, hoje eu consigo olhar para tudo isso com admiração para todos, porque isso exige força, tanto ficar como sair. Exige força e tem efeitos, traz consequências, existem pesos. E como fazer disso algo bom, né? Sim. E aí é reconhecendo aquilo que nós recebemos e o que não recebemos. Olhar para esses pais, olhar para esses irmãos com amor e ver aquilo que eles podem dar, aquilo que eles não podem dar. E eu reconhecer que é assim, foi assim, não é diferente, não pode ser diferente, né? Não pode ser, porque o passado não volta, então não percamos, né? Não vamos perder tempo querendo refazer o passado, mas o que fazemos daqui em diante. Então, olhando para tudo isso E eu e se acho, Bruno, permitindo. que algo que o Bert traz que é muito reconfortante é aquela consciência de que eu tenho força para o meu destino. Sim, Você tem força para o seu, e o meu irmão para o dele, e o meu pai para o dele, e a minha mãe para o dele. Mas eu não tenho a força para tentar viver o destino do meu irmão no lugar dele, nem dos meus pais no lugar deles. Eu preciso ir para um lugar humilde, eu preciso me curvar, eu preciso entender que eu não sou salvador de ninguém. Isso não é abandono, isso não é egoísmo, ao contrário, é, é dizer eu estou aqui se você precisar, dentro do que eu consigo, dentro do que eu posso, mas só se você me pedir. Eu não vou tentar te tirar a força desse destino e mudar, porque eu não tenho esse poder, porque o seu aprendizado passa por isso e o meu passa por outro. Então, eu sei que é fácil dizer, né? E a gente vê isso vamos. direto no trabalho, no campo. Mas é tão lindo ver quando um trabalho de constelação, como eu já vi uma vez de duas irmãs, e uma pôde realmente olhar para a outra que tinha um destino tão pesado, tão difícil, dizer: eu te agradeço, porque eu sei que através de você, algo em mim e no nosso sistema está sendo curado. E eu Sim, fico de acordo, por mais difícil que seja, eu continuo te amando e te respeitando, mas eu agora me permito viver o meu destino com aquilo que sim. ele contém, do meu lugar, que talvez seja mais leve, mas te honrando e te olhando com muito amor e gratidão. Então, quando a gente consegue ver isso no campo e a gente vê muito, é assim uma paz, né, Bruno? É algo assim que liberta, né? Quando você traz isso, me vem a imagem de um quebra-cabeça. Então, assim, cada pessoa tem o seu próprio quebra-cabeças. O que acontece se eu começo a pegar as peças dos meus irmãos? Porque eu não quero que eles fiquem, né, que pese neles ou que, de alguma forma, eu acredito que eu possa ajudar. Né? Sim, Eu tiro deles a oportunidade dessa construção, desse aprendizado. As peças deles não servem para mim. Eu vou me ocupar, isso vai me trazer peso e não vai trazer solução. Então, esse movimento de respeitar o destino do outro e também respeitar o meu destino, né? sim, Seja o meu destino mais leve, e aí eu me permitir ter um destino mais leve, ou seja o meu destino mais denso, e eu me permitir ter esse destino mais denso, sem certos e errados. Mas é o que é possível e talvez Bruno. necessário para cada um. E como geralmente é mais fácil para a gente aceitar o peso que nos Uhum. cabe do que a luz que a gente tem, né? Como é mais fácil Espiar, de né? alguma forma, Uhum. espiar do que brilhar, né? E a Lê aqui pergunta, mas por que que a gente tem essa ânsia de querer ajudar os outros? Porque a gente ama. E o Uhum. amor, ele pode curar ou ele pode adoecer. E quando a gente ainda é criança, quando a gente está crescendo, a gente é capaz de fazer tudo pelos nossos pais e pelos outros. A gente tem esse amor infantil, esse amor Sim. ilusório de que a gente tem esse poder de salvar. Muitas crianças acham
que elas são realmente as responsáveis pela felicidade dos pais. E que se elas fizerem tudo certinho, esses pais vão ser felizes. E se elas não fizerem, esses pais não serão. Isso é uma ilusão. Mas quando a gente cresce, a gente pode ampliar essa consciência e entender que não nos cabe. A única felicidade, o único crescimento que nos cabe é o nosso. É o E nosso. E a gente quando, tem essa é, tendência, né, Bruno, de abraçar o peso, a expiação, essa sim, coisa do herói, né? De carregar, eu carrego essa cruz e eu vou. E muitas vezes a gente não tem coragem de abraçar a nossa luz. A gente não tem coragem de olhar e simplesmente celebrar porque talvez aquilo seja mais leve para a gente. A gente tem culpa, vem a culpa. sim, Porque a quando, é, culpa, né, tem a ver com a consciência, né, e Bruno? você traz a questão, né? Os filhos são capazes de tudo, sim, de adoecer e de morrer por esses pais. De adoecer e de morrer por familiares. As crianças, elas, por amor, esse amor mágico, esse amor talvez ingênuo, esse amor ah, cego de alguma forma, as crianças elas se submetem, Sim. né? Por amor. E por que que é E tão tem aquela difícil frase que você gosta de trazer, Bruno. Quando as do... crianças manifestam algo. elas estão reproduzindo aquilo que os pais não estão olhando ou vendo. A Por criança, amor. ela, por amor, sim. Então, a criança, ela é um indicativo, ela é uma mensageira. Então, ao invés de talvez punir uma criança ou ter dó de uma criança, é perguntar para onde essa criança olha, o que que ela está manifestando, qual é a mensagem que ela produz ou reproduz que nós adultos não estamos percebendo. E novamente, se a criança permanece apenas no lugar dela de filho, de criança, ela fica livre. Mas se de alguma forma ela até mesmo se arroga no poder de salvadora por esse amor, né? Ela quer salvar os pais, ela pode adoecer. E não é incomum, existem que cuidam dos pais, Existem que muitas cuidam crianças que da mãe. adoecem. Travou um Sim, pouquinho para mim aqui, Bruno, por isso eu continuei. uhum, Existem muitas crianças que adoecem para salvar um sistema familiar. Vejam o peso uhum, disso. Bert sim, nos mostra que as crianças, os filhos, os mais novos, eles muitas vezes eles são sacrificados de tá. alguma forma Para que para os demais que sobrevivam. os demais possam seguir adiante, possam enxergar através daquilo algo que eles vêm negando há tanto tempo. Então, é muito sério isso, gente. A gente vê isso diariamente. Então, o melhor que a gente pode fazer para aqueles que a gente mais ama, seja os nossos pais, seja os nossos companheiros, seja os nossos filhos, é cuidar da gente. Quando eu olho aquilo que a vida quer me mostrar e eu aprendo, isso, eu tô bem, eu me nutro, Sim. eu fico em paz e os outros ganham também. Quando eu tô ali, né, e a lei fala assim, mas é mais fácil ver o outro, né, do que Uhum. me permitir. Quando eu tô ali só olhando o outro, muitas vezes internamente eu tô culpando o outro, eu tô me sentindo, de certa forma, credora do outro, né? A gente vai falar disso quinta-feira que vem, e eu vou Uhum. adoecendo e me enfraquecendo, né? Sim. Como olhar para tudo isso? Né? Até a Doces Artes Doces Milena. artesanais, Milena. Doces Artesanais Milena. Eu adoeci, né, por esse sistema familiar e uma separação dos pais, sofrendo, e eu não aguentei. 2 anos de depressão forte, graças a Deus, né, está bem. E sim, muitos filhos adoecem. Por quê? Porque não estão no lugar. E existe essa dinâmica até da parentificação, que é a inversão. A criança ela começa desde pequena observando e talvez entrando na relação dos pais, se sentindo responsável, se sentindo nesse poder, e depois ela começa também a se intrometer na relação. Ela começa a dizer como é que esses pais devem agir, se relacionar, e muitas vezes ela pode chegar até a um extremo de separar o casal, de colocar em Sim. posições de agredir fisicamente. E Tomar isso, partido nessa tomar relação, né, partido, Bruno?
E isso é uma ferida que atinge a alma dessa criança, desse filho ou dessa filha, tão profunda e tão séria, que pode levar como uma medida de expiação ou de redenção até ao próprio suicídio desse filho ou dessa filha. Então, é algo muito grave, muito sério, e que precisa ser falado, né? Sim. Que sim, essa é uma E, dinâmica real. e que o casal vem antes dos filhos, né? Então a gente Sempre. está falando de ordem, e aqui é uma coisa corriqueira e difícil, porque geralmente quando as pessoas se tornam pais, o foco muda e vai para os filhos. E aí o casal se deixa em último lugar e aí se dedica aos filhos. Mas quando a gente fala de ordem de chegada, o Uhum. casal veio antes. Mesmo que não tenha casado oficialmente, eles se encontraram primeiro, eles formaram aquele sistema, eles são os grandes, os filhos, os pequenos. A relação deles precisa estar em prioridade, precisa ser cuidada. Então, quando isso é invertido, já gera enredamento, já geram essas questões que nós trouxemos aqui. Então, é importante preservar a ordem, né? Tem uma metáfora que o Bert usa que o jarro com água, Uhum. a água é o amor, mas o jarro é a ordem. Um amor que não está em ordem, que não está contido por essa ordem, ele não existe, Se perde. ele se perde. Então, para que o amor possa ser forte, para que as relações possam crescer, elas terem paz, terem força, terem tudo, a ordem precisa ser preservada. Então, nós falamos aqui da ordem dos pais, falamos da ordem dos avós, dos bisavós, dos irmãos, dos primeiros casamentos, dos primeiros filhos, né? Quer dizer, uma madrasta, ela precisa ter no coração dela esse filho do casamento anterior, porque se ela exclui, se ela não respeita que ele chegou antes na vida desse homem, de alguma forma essa relação começa a ficar comprometida, porque é ordem de chegada, quem chegou primeiro precisa ser respeitado, honrado, tem precedência em algumas Sim. questões, a prioridade. Então, assim, tudo isso que a gente trouxe hoje, gente, pode parecer só uma teoria, mas não é. A gente vê isso direto nas constelações que a gente faz, nas Sim. mensagens que a gente recebe. Quando aqui a Milena fala, né, que ela se intrometeu, tomou partido na relação dos pais, teve depressão, a gente vê, e aqui eu gosto sempre de falar que não é receita para bolo, né? Não dá para dizer certinho o que que é o quê. Mas muitos casos de depressão é exclusão de pai, de mãe ou de ambos. Então, de alguma forma, eu tomo partido, eu excluo um deles do meu coração, eu também estou excluindo uma parte minha, eu começo a me desconectar da força vital, do fluxo de amor e assim vai, né? E aí, queria dizer, Milena, que você diz assim, como não reproduzir isso com a Reproduzir. minha filha? Como não deixar minha filha se intrometer no meu casamento? Sabe como? Sempre dizendo do seu jeito: eu sou a grande, eu escolhi o meu marido, o nosso relacionamento diz respeito a nós dois. Você é filha, você não é esposa, você não é marido. Isso aqui é uma relação que não tem a ver com você. E eu dou conta. Tudo o que acontecer, eu tenho a força para resolver. E se você se intromete, você tira a minha força. Porque vejam bem, por amor a gente tira a força dos nossos pais. Como o Bruno Sim. falou, a gente quando está parentificado, a gente se mete nessa relação e dá um ultimato para minha mãe dizer: você larga ele ou você larga ela. Eu tiro a força desses dois em lidar com aquilo que o destino deles pede, né? Sim. Eu já reproduzi isso, né? Tudo isso que você fala, eu falei, nossa, eu já passei por todos esses papéis e eu vivenciei na pele, literalmente, os efeitos desse desrespeito. Lógico, na vida também, mas sintomas, isso tudo se manifesta quando algo está em desordem, né? Nas Sim. relações, na saúde, nas dinâmicas da vida. Falamos sobre família, nas relações entre amigos, nas empresas, no trabalho, como nós nos colocamos, porque a forma como eu olho para o meu pai, para minha mãe, é a forma, muitas vezes, que eu vou olhar para o meu chefe ou para a minha chefe. E aquela dinâmica, aquele desrespeito, aquela dificuldade ou resistência que eu tenho para os meus pais,
é muito comum que eu encontre nos meus chefes. E aí Sim. fica a dica. Como está a relação com seus superiores, com seus Uhum. gestores, né? A sua relação no ambiente de trabalho, com seus colegas. Isso Aqueles que tudo, vieram antes, né, Bruno? os que Será vieram que no antes. ambiente de trabalho você honra e respeita aqueles que já estavam ali? Ou às vezes você pensa, "Ah, eles são ultrapassados, eu trago o novo. Mas tudo bem, eu posso trazer o Isso, novo, mas eu preciso honrar o anterior, né, Bruno? sim, e é sobre relacionamento que nós estamos falando, independente de onde se dá esse relacionamento, independente do vínculo sanguíneo ou não. Lógico, tem outras profundidades para o vínculo sanguíneo, mas é para tudo, é como eu lido na vida. Sim. Então, não é pensar assim, né, meu pai não importa, eu admiro o meu chefe. Comece a olhar um pouco as projeções e os efeitos. E assim, quando nos colocamos grandes diante dos nossos pais, ficamos pequenos diante da vida. Se nós somos aqueles que sabem tudo em relação aos nossos pais, que temos todo o conhecimento porque eles não dão conta ou não sabem, toda essa sabedoria que eu tenho em relação aos meus pais vai me faltar na relação com os meus filhos. O que eu quero dizer com isso? É um atestado, é um diagnóstico? Não, mas é uma dinâmica, um indicativo de que pode ser que na relação com os meus filhos eu vivencie exatamente a relação que eu tenho com os meus pais. E talvez os Se eu meus filhos se... desrespeito os meus pais, serei desrespeitada pelos meus filhos, né, Bruno? Exato. E aí, se você é mãe, se você é pai e você percebe que os seus filhos não te respeitam, existe essa dificuldade, olhe para os seus pais, porque começa, né? O rio não sobe a montanha, então essa dinâmica ela tem que vir de antes. Como Sim, está essa Bruno. relação? E eu queria responder a Luzia, porque ela diz assim: se só agora, né? Eu estou ouvindo essa live, eu percebi que eu fiz tudo errado, tem jeito? Claro que tem. E essa é a beleza desse olhar sistêmico, Luzia. Quando eu cheguei nesse caminho, eu também percebi que eu tinha colocado os meus filhos muito antes do meu marido, na frente, né? Eu percebi que eu nem olhava, na verdade, para o meu marido. E fez muita diferença eu começar a olhar, né? Eu começar a mudar essa dinâmica. Eu dizer para os meus filhos, bom, agora esse é o meu tempo, meu e do meu marido, do pai de vocês, isso é importante para a gente. Isso vai mudando tudo, sabe? Esse novo olhar, essa nova dinâmica, você se descobre numa nova relação muito mais forte, muito mais amorosa, muito mais respeitosa. Claro, vão ter as crises, vão. É difícil, relacionamento tem. E o Bert nos diz que a gente se relaciona justamente para crescer, para se curar, para através das feridas que surgem, a gente poder Uhum. ser melhor. Então, claro que vão acontecer, mas muda completamente, sabe? Quando eu vou para o meu lugar, quando ele está no lugar dele, quando nós dois, em relação à nossa família, nos colocamos como os grandes, não permitimos que os nossos filhos entrem nessa relação, não permitimos que eles tomem partido de um ou de outro, né? Nós dizemos, nós estamos unidos nisso. Então, isso faz toda a diferença, sim, é possível, e eu vivenciei isso na minha vida, né? E, Bruno, se você Sim. quiser responder a Maria, né, ela escreveu aí sobre o pai. Você está conseguindo ler? Sim, amava meu pai, mas uma época todos meus irmãos e mãe tinham cancelado ele e eu me vi na obrigação de fazer o mesmo. Sim, por amor, por necessidade, por sobrevivência, muitas vezes seguimos caminhos que não necessariamente é o caminho que a nossa alma deseja, mas é o que é possível. Então, Maria, como olhar daqui em diante, né? O que já foi, foi. Não cabe condenação, julgamento, mas o que você pode fazer a partir de agora. Naquele Sim. momento foi o que pôde ser feito dentro da consciência que se tinha. Cancelar um pai, cancelar uma mãe é cancelar uma parte de si. Observe como está a sua relação, o seu olhar para o seu pai e como está também o seu olhar para você. O quanto você olha para si e se percebe plena, integrada e assim completa, porque se isso está dentro de você, então esse pai está dentro. Mas talvez seja necessário voltar a esse pai para retomar essa conexão.
E né? mesmo Para ele não talvez estando vivo, né, Bruno? Acho que é independ... importante pontuar que esse isso, trabalho, ele não tem esse limite de olhar, tempo e ele, espaço. exato, independente se está fisicamente presente, geograficamente próximo, não faz distinção. Mesmo que já tenha Né? falecido há muitos anos ou décadas, é Aliás, acho trazer que essa grandes conexão. constelações lindas que a gente presenciou, né, Bruno, foram despedidas de pessoas que nem estão mais aqui. E como foi bonito Isso, poder testemunhar a pessoa conseguir expressar todo o seu amor e gratidão que não pôde fazer em vida, fazer depois. E como que a isso. pessoa que representava essa que estava recebendo, esse pai, essa mãe, como isso emocionava. Quer dizer, é tão bonito ver que não existe esse limite, porque a partir do momento que esse passo é dado, a pessoa que está aqui viva, ela consegue se preencher novamente, né, Bruno? E muitas vezes é um movimento até de liberação, porque existe talvez ainda uma expectativa, uma espera de algo ainda para se cumprir, independente se estão todos vivos ou não. E esse movimento de integração, de respeito, de reconhecimento e de liberação pacifica e apazigua quem está vivo e quem já partiu e que talvez ainda aguardava esse olhar. Então, esse é um movimento muito lindo. Eu, como a Gi, já facilitamos, eu já vivenciei os dois lados, tanto da pessoa que já tinha partido, já não estava mais fisicamente, como da pessoa que precisava fazer um movimento de reconhecimento, de despedida, porque às vezes não é possível, ou por uma indisponibilidade de geográfica, de tempo, de consciência. E talvez hoje eu possa olhar com outros olhos. Talvez na época eu tivesse rejeição, mágoa, ainda tivesse muita dor, mas hoje já existe um outro olhar que me permite dizer: ainda preciso de um abraço, eu ainda preciso desse olhar e Sim, de, e de sentir esse luto, né? Porque o luto sim. ele é para ser vivido, ele não precisa e não deve ser levado para toda uma vida, ele tem um prazo, ele tem um tempo, né? E, e muitas pessoas ainda guardam a, a espera desse momento de fazer essa liberação. E quando a gente libera, a gente fica mais leve, né? E Às vezes você não é não o que precisa falta, mas é o que também, está né, Bruno? sobrando. Às vezes não precisa fazer através da constelação. Se você está ouvindo tudo isso, e você sente, fecha os Isso, olhos, coloca o seu pai na sua frente, fala tudo aquilo que você quer falar para ele. Esse é um movimento sistêmico. Você não precisa estar num campo de constelação. Você pode, se você estiver centrada, presente e entregue, sim. esse Numa movimento tem esse oração, poder. Ele tem esse numa poder. meditação. E aí eu quero dizer aqui, já pegando o gancho, né, que estamos chegando aqui no finzinho, a Natália diz, às vezes eu tenho a impressão que vocês se emocionam nos ensinando. Sim, Sim. não é às vezes, é sempre, Natália, porque o campo ele né? A gente acessa. Quando a gente lê algum depoimento, alguma coisa que vocês escrevem, a gente se conecta com isso e vem todas as emoções, como no campo, né? Então Uhum. esse campo ele se forma aqui, ele se forma hoje à noite. Aliás, fica aqui o convite, quem quiser assistir, hoje a partir das 20 horas pelo Zoom, tem que mandar mensagem para a gente assistir a constelação, não tem custo nenhum. Mas esse campo, ele está, e quando a gente vem aqui e a gente lê, a gente na mesma hora se conecta com Toca. as questões, toca, e para mim é sempre sagrado estar a serviço como instrumento, porque nós somos aqui apenas instrumentos, trazendo Sim. esses ensinamentos que nós recebemos e passando adiante, né, Bruno? Sim. Fazemos com muito respeito e como um convite, né? Nada é impositivo, mas é um convite para olhar além, ampliar o olhar, ampliar o amor, Sim, essa perspectiva e sentir, né? Como a Gi falou, ah, então quer dizer que eu só preciso fazer isso através da constelação? Não. Constelação é tomar consciência. Se você de repente está no seu momento e você sente de fazer, de honrar, pega uma foto, enfim, você pode fazer através de um ritual ou não, dentro daquilo que faz sentido para você. Converse, lembre, né? E aí tem a ver até com a live da semana passada, o pertencimento, é não esquecer aqueles que já foram. Lógico, não é eu ficar no movimento de lamentação, mas de reconhecer, honrar essa vida, fazer algo de bom. Eles, os que já partiram, fisicamente, pelo menos,
seguem presentes no meu coração e eu faço algo de bom. Eu permaneço. sim. A vida segue através de mim e eu vivo plenamente essa vida também por aqueles que talvez não puderam. Seguem no coração, Honrando, honrando, Bruno. E eu honrando. queria ler aqui, para a gente fechar com chave de ouro, o depoimento do Gleidson. Sim, Ele queridão. diz: eu curei meu relacionamento com meu pai, falando com ele através de um representante em constelação. E repeti ao achá-lo no interior do Pará. Que lindo isso, né? Essa Porque história do Gleidson, é assim mesmo. ela Vai é incrível. reverberando, né, Bruno? Vai reverberando e isso vai mexendo. Eu cheguei nesse trabalho uma cética. E eu gosto sempre de trazer isso, porque é importante, né, para vocês saberem que nem sempre, para mim, tudo isso fez Fez sentido ou eu sentido. estava aberta. Mas chegou um momento em que eu me abri. E é impressionante como hoje eu percebo quantos sinais, quantas coisas que eu deixei passar, quantos encontros que me trouxeram aprendizados incríveis e que eu não conseguia nem enxergar. Então, é impressionante como o campo ele está, como existem muitos caminhos, cada um sente e ressoa em um diferente. E o Sim. nosso é esse, né, Bruno? Então a É, gente gosta de trazer, de contar, de partilhar. E fica aqui o convite, se vocês quiserem ver uma constelação, conhecer, sim. conhecer. Hoje à noite eu conduzirei uma, o Bruno conduzirá a outra, todas as quintas com algumas poucas exceções, a gente tem grupos. Às vezes a gente abre datas também de terça ou de quarta, porque as pessoas Uhum. pedem que não conseguem na quinta, então de vez em quando a gente tem. Sempre à noite. É, Lá a gente não tem tempo de explicar teoria como fizemos aqui, por isso até estamos fazendo essa série Essas de lives. lives para que complemente o entendimento da vivência. Então, fica o convite aqui para vocês. Quem quiser, só mandar mensagem ou para o Bruno ou para mim pelo WhatsApp. Tem o link na bio, eu prefiro porque eu já salvo o Sim. contato para mandar o link, né, Bruno? Sim. É um convite. Tudo aqui é um convite. O olhar sistêmico é um olhar aplicado, aplicável, ele é prático, ele é para ser contextualizado. Não, não é só teoria. A teoria embasa, mas é vivencial. Não importa se você não lembra mais qual que é a ordem, qual que é a mensagem, o que aquilo te trouxe e mudar o olhar. Mudar o olhar às vezes é ampliar, olhar de uma outra perspectiva. Ou como a frase que eu gosto de dizer, todo ponto de vista é a vista de um ponto. É olhar de diferentes ângulos. Se permitir olhar além Sim. daquela talvez imagem fechada, daquela verdade absoluta e única, né? E fica o Bruno, convite sempre. tem aqui uma mensagem, né? Jovita Café Cordeiro. Um ano de dor tão profunda e agora, ouvindo você, estou observando o céu azul e lindo que faz lá fora. Que bom, fico muito Sim, feliz com isso, porque a verdade é que esse céu sempre esteve ali. Mas muitas vezes a gente se agarra apenas à dor. E a dor faz parte, ela é importante de ser sentida e de você dizer sim à sua dor, porque ela vem te trazer algo, algo importante. faz Mas parte. também se permitir olhar para o resto, né? Todos nós estamos aqui aprendendo. Tem os meus dias difíceis, o Bruno tem os deles, temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas é dizer sim para tudo isso. Sim, todos Precisamos sim, humanos. Gleidson, concordo com você. Os homens Sim, precisam vir também para essas sim, lives, mas eles estão vindo sim, aos pouquinhos. A gente tem atendido é, muitos clientes homens e aos pouquinhos tudo isso vai acontecendo, esse encontro tão lindo e tão abençoado entre o feminino e o masculino, né, Bruno? sim. E sempre sendo gentis conosco e jamais abrindo mão da nossa humanidade, porque é isso que nos torna humanos. Então E vamos combinar a partir sim, de agora, todo mundo dizendo sim. Sim para a dor, sim para o medo, sim para a é, dificuldade, sim para tudo. Porque, como eu disse na live de ontem, quando a gente diz não e a gente quer excluir e a gente se fecha, olha, até meu rosto, ele tem uma expressão dura, pesada, meu corpo sente energeticamente.
Quando eu digo sim, eu não entendo, mas eu digo sim. Eu tenho medo, mas eu digo sim. Na mesma hora, o meu corpo relaxa. Então, eu me abro para o aprendizado que está por trás daquilo que me incomoda. E aí, tudo começa a fluir. Então, é dizer sim. E, e também dizer sim para o não. Às Sim, vezes é preciso dizer um sim para um não, né? Às vezes a sim. dificuldade de Ainda dizer não não. consigo. Sim, ainda não Exato. consigo. E eu quero dizer um sim enorme, agradecer os meus pais queridos que estão aqui nessa live, que estão sempre me Uhum. apoiando, sempre me dando todo esse amor. Agradecer porque eu vim de vocês, e vocês são tudo para mim. Eu sigo adiante honrando. Agradecer também a sua mãe, que está sempre aqui nos apoiando. Um beijo especial, Solange, querida. E Sim, agradecer a gratidão, você, mãe. meu parceiro querido. Gratidão, parça, gratidão aos seus pais, aos queridos e queridas que estão aqui, a Ângela, o Gleidson, a Camila, enfim, a Gabi, tanta gente que nos apoia. Seguimos à disposição, desejamos uma excelente ensolarada quinta. Aproveitem e, quem quiser, Sim. nos vemos mais Mais tarde. tarde. Um Gratidão beijo, a gratidão, todos. parça. Um beijo. Ficará gravada assim a live aqui e no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.